Por volta de 800 a.C., duas crianças gêmeas foram colocadas em uma cesta e atiradas no rio Tibre, para que não viessem a ser os futuros herdeiros do trono de um dos povos que viviam na Península Itálica. Porém, o cesto acabou chegando à margem e os bebês foram encontrados por uma loba que os amamentou, afastando-os da morte. Seus nomes, Remo e Rômulo. Em 753 a.C., fundam uma vila, onde Rômulo seria seu primeiro rei após assassinar Remo. Rômulo estaria, assim, fundando um dos mais importantes centros do mundo antigo, a cidade de Roma. Volume 4. O Império Romano. Apesar do fascínio da lenda de Remo e Rômulo, a história nos dá outra versão para o nascimento de um dos mais importantes impérios conhecidos, o Império Romano. Aproximadamente no ano 1000 a.C., diversas tribos fixaram-se na Península Itálica. Dentre elas, os latinos, que se localizaram próximo ao rio Tibre, na planície do Lácio, região dominada pelos etruscos. Começava aí a história da civilização romana. Observe no gráfico os períodos que marcam a história de Roma. Período monárquico. Período republicano. Império. O período monárquico foi marcado pela dominação etrusca. Os reis etruscos fizeram muitas obras para transformar Roma em uma verdadeira cidade com sistemas de esgoto, templos e outras obras públicas. A sociedade estava dividida em patrícios, que eram os grandes proprietários de terra descendentes dos fundadores da cidade, clientes, plebeus que recebiam proteção das famílias patrícias, plebeus, pequenos agricultores, comerciantes, artesãos e estrangeiros que representavam a maioria, e os escravos. Somente em 509 a.C., os romanos vencem os etruscos e elegem 2 cônsules para governar. Entramos assim no período republicano. Nesse período, os patrícios romanos iriam controlar a política, formando o Senado, instituição mais poderosa de Roma. Dessa forma, os patrícios tomavam as decisões sobre a política externa, sobre as finanças e até pelo poder religioso. Além disso, decidiam também sobre a política interna, impondo leis que sempre beneficiavam os patrícios e prejudicavam os plebeus, que eram obrigados a pagar impostos, tornarem-se soldados e não possuíam qualquer direito político.
Essas diferenças causaram uma luta entre patrícios e plebeus por cerca de 2 séculos, mas que trouxe algumas leis que favoreceram a plebe. Os plebeus obtiveram o direito de eleger um representante no Senado, o tribuno da plebe, que defendia seus interesses. Conquistaram a lei das 12 tábuas, ou seja, as leis passaram a ser escritas e comuns a patrícios e plebeus, e também conseguiram igualdade política e religiosa, além da permissão de se casarem com patrícios. Mesmo diante desses conflitos, os romanos continuaram a expandir seu território, conquistando toda a Península Itálica. Acreditando na força de seus exércitos, Roma parte para conquistar o mar Mediterrâneo através da cidade de Cartago, uma antiga colônia fenícia. Foram 3 guerras até que Roma conseguisse destruir completamente Cartago e controlar o Mediterrâneo. Essas guerras ocorreram de 264 a 146 a.C. e receberam o nome de Guerras Púnicas. Mas os exércitos de Roma continuaram marchando sobre a Europa. Tomaram a Gália, a atual França, a Anatólia, a Macedônia e a Síria. O Império Romano tornou-se vasto, porém trazendo alguns problemas internos. Dificuldade em administrar seu vasto império, o desemprego em massa devido ao uso de mão de obra escrava, a decadência da classe baixa e as lutas pelo poder. Surge uma nova classe social, os homens novos, comerciantes e militares, que enriqueceram com o comércio e a manufatura. Os homens novos iriam formar o Partido Popular juntamente com os desempregados, buscando uma maior participação política e a reforma agrária. O partido aristocrático, formado pelos proprietários de terras, era contra as reivindicações, e de 133 a 27 a.C., esses 2 partidos travaram uma luta caracterizando a decadência da República Romana. Hoje, Roma é a capital da Itália, e podemos dizer que em suas ruas encontram-se muitas obras de arte deixadas pelos romanos. A arquitetura romana que ainda resta demonstra a pompa e a beleza características dessa civilização que, unidas às obras de arte da Renascença, fazem de Roma a capital mundial das artes, seja ao ar livre ou dentro dos seus inúmeros museus. Mesmo o Coliseu, onde muitos cristãos foram devorados por leões, é considerado uma obra de arte da arquitetura romana. Em 70 a.C., um escravo tornou-se o maior gladiador de Roma, ganhando prestígio entre todos os gladiadores. Espartacus era seu nome, e ele iria liderar a mais importante rebelião de escravos da antiguidade. Essa rebelião só seria sufocada quando Crasso e Pompeu juntaram seus exércitos. Esses 2 generais seriam eleitos cônsules romanos como recompensa pela vitória. Crasso e Pompeu iriam unir-se a Júlio César para derrubar o Senado e formar o primeiro triunvirato, dividindo assim a administração do Império. Com a morte de Crasso durante as batalhas no Oriente, Júlio César resolve marchar sobre Roma, derrotando as tropas de Pompeu e tornando-se chefe supremo do Império Romano. Para aumentar seu poder, Júlio César buscou apoio na plebe, realizando diversas reformas para beneficiá-la.
dividiu terras entre plebeus, combateu a corrupção, nomeou representantes de províncias para cargos importantes, os povos dominados receberam cidadania, fez grandes obras públicas como redes de esgoto, teatros, templos, termas e piscinas, entre outras. Mas o que marcou seu governo foi a diminuição da autoridade do Senado, pois Júlio César ditava as regras a fim de agradar a plebe. Esse fato, aliado ao descontentamento dos aristocratas e patrícios que sentiam-se prejudicados, fez com que uma conspiração acabasse por assassinar Júlio César dentro do Senado pelos próprios senadores no ano de 44 a.C. Com a morte de César, Lépido, Otávio e Marco Antônio vão formar o segundo triunvirato para combater o Senado e executar cerca de 200 senadores que tomaram parte na conspiração. Assim, a administração romana ficou dividida da seguinte forma: Otávio recebeu Roma e o Ocidente, Lépido ficou com a África e Marco Antônio com o Oriente, onde conspirou com a rainha Cleópatra do Egito para tornar-se imperador de Roma. Porém, após serem derrotados, ambos se suicidaram. Em 27 a.C., com a morte de Lépido, Otávio recebe o título de Augusto, o imperador. Augusto significa majestoso, divino. Entramos assim no período do Império. Otávio governou até 14 d.C., período que podemos considerar como o melhor do Império Romano, denominado Paz Romana. Com a paz interna, houve grande desenvolvimento econômico, ajudado pela organização de um novo sistema de impostos. Otávio criou a Guarda Pretoriana, guarda pessoal do imperador, e as atividades culturais e artísticas tiveram grande impulso. Após a morte de Otávio, Roma constituía um vasto império compreendido pela Europa, Ásia e África, e sucederam-no 4 dinastias e imperadores. De 14 a 68 d.C., a dinastia Júlio-Claudiana, muito ligada aos patrícios romanos. Nessa dinastia, os imperadores foram Tibério, quando ocorreu a crucificação de Jesus Cristo na Palestina, Calígula, que em mais de um dos seus atos de loucura nomeou seu cavalo Incitatus como cônsul, Cláudio e Nero, acusados de incendiar o centro comercial de Roma no ano de 64, acabando por ser assassinado. A dinastia Flávia, de 68 a 96, instalou uma verdadeira anarquia. Com Vespasiano, Tito e Domiciano, essa dinastia foi apoiada pelo exército, dominando assim o Senado. Foi nessa dinastia que aconteceu a diáspora, a dispersão do povo judeu. Após a dinastia Flávia, a ordem foi restabelecida por Nerva, da dinastia Antonina, em 96, marcada por um período de apogeu com os imperadores Adriano, Antônio Pio e Marco Aurélio, excelentes administradores. E somente com a entrada do imperador Cômodo, essa dinastia teve seu declínio no ano de 193. Com o assassinato de Cômodo, entramos na dinastia Severa, de 193 a 235, quando Severo Alexandre seria assassinado e por cerca de 50 anos teríamos um período chamado de anarquia militar. Em 284, Diocleciano torna-se imperador, empreendendo uma verdadeira reforma econômica. Com a falta de mão de obra escrava devido ao fim das conquistas de outros países, Diocleciano resolve criar o colonato,
onde cada trabalhador recebia um lote de terra e, em troca, deveria cultivar também as terras do dono do lote. Com a entrada de Diocleciano, criou-se um governo de 4 generais: Diocleciano, Maximiniano, Constâncio e Galério, a chamada Tetrarquia, que durou até 306, quando o general Constantino tomou o poder. Contando com o apoio dos cristãos, que já eram em grande número entre pobres e ricos, o imperador Constantino assinou o Édito de Milão no ano de 313, concedendo aos cristãos liberdade de culto e celebração de cerimônias religiosas em público. Onde hoje temos a cidade de Istambul, na Turquia, o imperador Constantino fundou Constantinopla, ao reconstruir a cidade de Bizâncio. Entendendo que a maior parte da renda do império vinha do Oriente, Constantino muda a sede administrativa para essa cidade. No século V, o imperador Teodósio divide o Império Romano em 2 partes: Império do Oriente, com a capital em Constantinopla, e Império do Ocidente, com a capital em Roma. Apesar dos esforços dos 3 últimos imperadores, o Império Romano estava chegando ao fim. A invasão dos visigodos em 410 e dos vândalos em 455, o Império Ocidental começou a cair. Finalmente, em 476, os Érulos tomaram Roma e depuseram o imperador Rômulo Augustulo. O Império do Oriente ainda iria sobreviver até meados do século XV. Estava terminada, assim, a soberania romana e a Idade Antiga. E a Idade Média, que veremos no próximo volume. As ruínas da cidade de Pompeia estão localizadas na província de Nápoles, região sudoeste da Itália. No ano de 79 d.C., o vulcão Vesúvio entraria em erupção, cobrindo a cidade de Pompeia com sua lava incandescente e pegando de surpresa a população de cerca de 20.000 habitantes. As buscas arqueológicas começaram somente no século XVIII e ainda hoje as escavações continuam. È un cane, signora, che viene come cane, diciamo, molto piccolo. Abbiamo trovato altri scheletri di animali, ma piccolo come tagli di, diciamo così, di animale piccolo fino adesso questo, da 250 anni, signora. Molti scheletri di animali, ma sempre più grande, come piccolo solo questo. E sarà molto importante, signora. Encontram-se
Encontram-se expostas dentro das ruínas impressionantes figuras humanas petrificadas pela lava do Vesúvio. Eram velhos, crianças e pessoas doentes que, não conseguindo fugir ou por estarem atordoadas pelos gases, acabaram eternizadas nessas figuras de pedra. Pode parecer ironia, mas a tragédia que sepultou Pompeia com suas lavas acabou protegendo durante séculos um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos da antiguidade. Todos os anos, videntes do mundo inteiro profetizam uma nova erupção de um temido vulcão do planeta. Seria o adormecido Vesúvio que poderia acordar para provocar mais uma tragédia? Qual seria o próximo vulcão que se eternizaria na história? Este é mais um dos grandes enigmas da história da humanidade. Resumindo, a civilização romana está dividida em período monárquico, período republicano e império. O período monárquico foi marcado pela dominação etrusca. No período republicano, os patrícios controlam a política e por cerca de 2 séculos vão lutar com os plebeus que reivindicavam seus direitos. Após 3 guerras, Roma consegue destruir Cartago e dominar o mar Mediterrâneo. Essas guerras receberam o nome de Guerras Púnicas. O Império Romano estendeu-se por todo o Mediterrâneo, da África e Ásia Menor até a Britânia, atual Grã-Bretanha. Porém, esse vasto império trazia dificuldades administrativas. Crasso e Pompeu foram eleitos cônsules romanos após vencerem a rebelião dos escravos liderada por Espartacus. Crasso, Pompeu e Júlio César iriam formar o primeiro triunvirato. Com o assassinato de César pelo Senado, Otávio, Lépido e Marco Antônio formam o segundo triunvirato. Com a morte de Marco Antônio e Lépido, Otávio recebe o título de Augusto, o imperador, em 27 a.C. Após a morte de Otávio, 4 dinastias o sucederam: a dinastia Júlio-Claudiana, a dinastia Flávia, a dinastia Antonina e a dinastia Severa. A tetrarquia, um governo de 4 generais, durou de 284 a 306, quando o general Constantino tomou o poder. No século IV, o então imperador Teodósio divide o Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Finalmente, em 476, o Império Romano chega ao fim, após diversas invasões bárbaras. Passamos, assim, à Idade Média ou tempos medievais.